L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Por aqui não tá tudo muito legal não, tô gripado. Resfriei legal aqui essa semana. Voltou às aulas, né? Voltaram às aulas, deixa eu ajeitar aqui o pedestalzinho. Foi? Eu acho que tá gravando bom o som. Som, teste. Parece que tá gravando legal. Voltaram às aulas e voltou uma frente fria muito doida aqui em São Paulo. Muito vento. Fui pagar de rock balboa, fazer exercício no frio da Filadélfia, que é a Vila Romana aqui em São Paulo. E aí me fudi. Rapidamente, de ontem pra hoje resfriei brutalmente, assim. E é isso. Falei muito também, né? A garganta fica muito... O chakra da garganta, né? O quinto chakra fica muito sobrecarregado também. Voltar da aula é difícil. Mas enfim. Até por conta desse resfriado aí, minha fome, vontade de fazer almoço, eu vou botar logo o alarme, então. E também, acho que vai ser um episódio mais sussurrado, assim, né? Mais rouco, mais intimista aqui, né? Doente. Lembrei da Luna que falou comigo que eu falo igual o Fábio Porchat, fiquei lisonjeado. Eu consegui, né, gravar na quinta-feira, então talvez o dia do podcast mude pra sexta. Eu vou ver o que tá sendo possível pra mim, assim. Tô me readaptando a coisa do semestre. Mas fiquem atentos aí. Vamos lá. A gente, que eu lembre, tá na página 161. E... não lembro aonde. Então, eu vou daqui, ó. 2.7.4, o agente delegado, que eu tô toda hora lendo delgado ou delgalgado, do recalcamento. O agente delegado do recalcamento. Eu vou desse parágrafo tem a família. Não sei se a gente já leu isso, mas eu vou daqui. Conta aí, desce um pouquinho o texto, tá ali desse parágrafo. A família, certamente. A família, certamente, vamos falar de família, assunto bom, tranquilo, ainda mais chegando perto do tempo das eleições, fique à vontade aí pra jurar suas pitacas. A família é certamente o agente delegado desse recalcamento para assegurar uma reprodução psicológica de massa do sistema econômico de uma sociedade. Certamente, acho que a gente já leu isso aqui, foi talvez esse trecho está entre aspas seja do Reich, né? A reprodução psicológica de massa do sistema econômico de uma sociedade. A possibilidade de reprodução do sistema psicológico que vai garantir o sistema econômico, né? E a família como esse agente. Certamente não se concluirá disso que o desejo seja de piano. Ao contrário, é a repressão do desejo ou recalcamento sexual, isso é, a estase da energia libidinal que atualiza Édipo e situa o desejo desse impasse querido e organizado pela sociedade repressiva, hipótese reichiana da disfunção orgástica, né? Estase libidinal, né? Estase libidinal é a energia que não se descarrega completamente e produz relaxamento, né? Pro Reich. Se você pensar bem, o Paul Preciado avança muito essas hipóteses, assim, né? Com a potente Gaudenz, né? Que é essa energia de trabalho, de libido misturada, bem interessante no texto Junk. Mas como o capitalismo pornográfico e farmacológico, a gente nunca realmente... É engraçado, né? Porque fala-se dessa coisa do gozo, dessa incitação ao gozo, né? Que o pessoal dos caras vai discutindo como se é isso, tudo você pode fazer, você pode qualquer coisa, o neoliberalismo como essa incitação ao gozo, né? E forma de controle através disso. Mas, reichianamente falando, é um gozo sem orgasmo, é um gozo sem relaxamento. É tudo incessante, assim, não dá pra se sentir satisfeito, né? A satisfação é meio similar, muito similar à depressão, né? Ou sair da roda, a exclusão, é muito difícil, né? Poder relaxar do nosso dia a dia, do nosso modo de produção. Falar, cara, até aqui tá bom, sacou? Isso é difícil para descaralho. Reich foi o primeiro a estabelecer o
Aí, tipo assim, por a gente não fazer esse relaxamento, sempre tem uma estase, né? Sempre tem uma parada da energia libidinal e ela volta pra formar sintoma, né? Ansiedade, obsessão, essa hipótese rachando. Reich foi o primeiro a estabelecer o problema da relação do desejo com o campo social, indo mais longe que Marcuse, que o trata com levianidade. Eita! Então tem Marcuse, que foi marcusiano aí, tipo, Angela Davis falou do Marcuse, né? Vem cá falar com a gente. Ele é o verdadeiro fundador de uma psiquiatria materialista, bicho, por isso que eu gosto, galera. Era Globos aí, o Reich, né? Vai vir um curso aí sobre Reich, estudos um dia sobre Reich. Formulando o problema em termos de desejo, ele foi o primeiro a recusar as explicações do marxismo sumário, muito apressado em dizer que as massas foram enganadas, mistificadas. Que, impressionantemente, né, isso também voltou pra gente pra pensar no bolsonarismo, né, coitado da gente. Mas, por não ter formado suficientemente o conceito de produção desejante, não chegou a determinar a inserção do desejo na própria infraestrutura econômica, a inserção das pulsões na produção social. Então o investimento revolucionário me parecia tal que o desejo aí coincidia simplesmente com racionalidade econômica. Quanto aos investimentos reacionários de massa, eles lhe pareciam remeter ainda à ideologia, de modo que o único papel da psicanálise era explicar o subjetivo, o negativo, o inimigo, sem participar diretamente como tal da positividade do movimento revolucionário ou da criatividade desejante. Isso, de certa maneira, não seria reintroduzir o erro ou a ilusão, e é verdade, né? Nesse sentido, ele ainda é dualista, né? Ideológico, porque o tempo todo o trabalho do Reich é bem interessante, assim, ele acredita numa razão, ele é muito humanista, assim, né? E ele coloca a medida do humanismo no corpo, assim. E esse é o problema todo que eles estão falando o tempo todo, né? Essa não divisão do desejo com da produção desejante da produção social. E o Reich ainda pensava o desejo de ser libertado, né? O bom selvagem a ser desencouraçado e trabalhar de maneira racional e em direção ao bem-estar, assim, né? Essa é a aposta reichiana. E de alguma forma a repressão e a estase sexual é o que impediria de fazer isso. Então ainda é dentro do campo ideológico, né? Inclusive de tomar as medidas econômicas mais reacionárias e empobrecedoras assim, das pessoas. Né? Empobrecedoras não, mas repressivas das pessoas. É bem interessante. Tem um livro dele que é muito legal sobre a história da razão e a história do medo, assim, que é muito incorporado, né? É um livro de epistemologia do Reich, e que é isso, né? Como ele é um corporalista, dentro da psicologia, ele vai pensar muito essa ordem do desejo distribuída no corpo, assim. Então ele vai pensar que o corpo pensa uma razão extremamente mecânica, mecanicista, né? Que aí pensa Deus, tudo muito controlado e sem responsabilidade das pessoas. E que o corpo começa a paradoxizar, né? A própria razão até um ponto de chegar na coisa do diabo, né? Na ideia do diabo. E esse livro é nada mais, nada menos que Éter, Deus e o Diabo. Assim. Então, bem Deus e o Diabo. A ideia do Reich era o hormônio, né? Essa ligação, assim, essa ponte de ligação energética entre o objetivo e o subjetivo. Assim, né? Essa medida de intensidade. Né? Bem interessante. O Éter, Deus e o Diabo. O Éter é esse lugar do hormônio lá no livro. Curiosíssimo esse livro. Gostei muito de trabalhar com ele. Contudo, persiste o fato de que Reich, em nome do desejo, fez passar um canto de vida pela psicanálise. Na resignação final do freudismo, ele denunciava o medo da vida, desculpa, o ressurgimento do ideal ascético, o caldo de cultura da má consciência. É o Nietzscheano dos freudistas, né? Mais que Jung. Mais valia partir à procura do orgone, dizia ele aí, o elemento vital e cósmico do desejo, do que continuar a ser psicanalista naquelas condições. Ninguém que ele acabou lá nos Estados Unidos, né, caçando chuva e falando com ETs, assim, e reunindo hormônio para curar o câncer das pessoas. Cara, muito bom. Ninguém o perdoou, enquanto que Freud obteve o grande perdão. Ninguém passou pano pro Reich, coitado. Reich foi o primeiro a tentar fazer com que a máquina analítica e a máquina revolucionária funcionassem conjuntamente. É verdade isso. É verdade esse bilhete. Tanto que o trabalho dele, desde o começo, assim, é muito implicado com
o que os sócios fazem com o trabalho desejante da clínica, assim, né? E qual é o real... Se não estamos os analistas enxugando gelo ao devolver as pessoas à sociedade, assim, é bem interessante essas reflexões dele. No fim, ele tinha apenas suas máquinas desejantes, suas caixas paranoicas miraculosas, celibatárias, de paredes metálicas guarnecidas de lã e algodão. O meu maior desejo, assim, se o Deleuze e o Guattari tivessem vivos, é saber quem é que foi que leu Reich, assim, dessa profundidade de pensar nas caixas orgânicas, assim, quem é que se interessou. Quem foi o Reichiano dos dois, assim, se foi os dois, se foi o Deleuze, se foi o Guattari, acho interessante, assim, né? E como é curioso, depois no Rostidade eles vão até trazer a coisa da couraça ocular, assim, né? Eles trazem muito essa discussão do corpo, a perspectiva do corpo, a partir do texto do Platôs, Rostidade, e aí volta o Reich, né? Rapidamente, assim, depois no Platôs tem bem menos Reich do que o Antiédipo. O Antiédipo é um trabalho muito reichiano, assim. Mas é curioso, né? Como não se vê muito essa discussão de corpo, assim, né? De intervenção de corpo na esquizoanálise, né? No Micropolítica Cartografia do Desejo tem um trecho sobre corpo, amor e energias, assim, e aí o gato tá tentando abrir a porta aqui pra participar do podcast. E aí o Guattari dá até uma sentada de mão, assim, da galera New Age, assim, mas ao mesmo tempo tem um take dele lá sobre produção do corpo na produção, no modo de produção capitalista. E aí é isso, né? Essas caixas de paredes metálicas guarnecidas de lã e algodão são as caixas de Orgone, né? Que ele usava de tratamento tanto para neurose quanto já para o câncer, assim, que são caixas grandes, assim, que a pessoa conseguia sentar e ficar lá um tempo. E essas camadas de metal, lã e algodão atrairiam energia orgânica e poderia fazer essa mobilização dessa energia extasiada, essa energia paralisada. Fala de uma páprica, você quer falar de Reich? Você gosta do Reich, também gosta. A páprica tá aqui sobre a mesa investigando as coisas. Seguindo então. O recalcamento. Pô, aí não. Aí você deu uma cabeçada no celular, velho. Por que você fez isso? Essa gata tá cada vez mais carinhosa, tá muito fofa. O recalcamento distingue-se da repressão pelo caráter inconsciente da operação e do seu resultado. Larga esse livro, porra. Fala comigo aqui. Tô falando com você, cara. Então, o recalcamento distingue-se da repressão pelo caráter inconsciente da operação e do seu resultado. Entre parênteses e aspas, mesmo a inibição da revolta se tornou inconsciente. Fecha aspas, fecha parênteses. Distinção que se exprime bem a diferença da natureza, embora não se possa concluir dela uma independência real entre ambos. Então, recalcamento e repressão têm naturezas diferentes, mas partilham de uma certa natureza. O recalcamento é tal que a repressão devém desejada. Olha que interessante. O nível que o recalcamento faz com que a repressão seja desejada. Né? A gente precisa de mais regras, a gente precisa de mais autoritarismo, a gente precisa de mais controle, a gente precisa de educação para esses bolsonaristas. Né? Tudo isso também é, curiosamente, tem uma dimensão de repressão. Isso. Devem desejado, deixando de ser consciente. E ele induz o desejo de consequência, uma imagem falsificada daquilo sobre o que ele incide, o que lhe dá uma aparente independência. O recalcamento propriamente dito é o meio a serviço da repressão. O recalcamento é o meio a serviço da repressão. Interessante. É aquilo sobre o que ele incide, a produção desejante e também o objeto da repressão. Mas justamente o recalcamento implica uma dupla operação original. Uma pela qual a formação social repressiva delega o seu poder a uma instância recalcante. Então vai botar um representante aí para ser a instituição recalcante. E outro pelo qual, correlativamente, o desejo reprimido é como que recoberto pela imagem deslocada e falsificada que o recalcamento suscita. Então, por um lado, o recalque vai fazer com que o desejo seja reprimido, e por outro lado, o recalque vai fazer parecer que o que se deseja é o recalcado. Sacaram? Que coisa do pai e da mãe de Édipo. Né? Édipo é uma dupla operação, assim, vai manter o desejo na linha, e além disso vai fazer essa imagem falsa de parecer que o desejo deseja Édipo, assim. Sinistro, né? Tem-se ao mesmo tempo uma delegação de recalcamento pela formação social e uma desfiguração. Desfiguração do próprio funcionamento do desejo. O deslocamento da formação desejante pelo recalcamento.
O agente delegado do recalcamento, ou antes delegado ao recalcamento, é a família. Tararã. A gente vê o título desse grande capítulo, né? Psicanálise, feminismo e psicanálise e feminismo, a Santa Família. Chegamos aqui no ponto, né? Demoraram até. Tanto, né? Mas acabando, eles vão falar de família. A imagem desfigurada do recalcado são as pulsões incestuosas. Então, a imagem desfigurada do recalcado são as pulsões incestuosas. Então, primeiro tem o recalcamento, que faz a repressão das máquinas desejantes, e seguida, ou junto, né, essa desfiguração, que faz parecer que são as pulsões incestuosas que são o real recalcado, e não a maquinação revolucionária do desejo. O complexo de Édipo, a edipianização, é, portanto, fruto dessa dupla operação. Aqui chegamos, aqui estamos. E Dona Páprica. Dona Páprica se ajeitou aqui no divã, ela está ouvindo a gravação, que está fazendo formação esquizoanálise com a gente. O complexo de Édipo, a edipianização, é, portanto, fruto dessa dupla operação. Agora está em itálico, então isso é importante. É no mesmo movimento que a produção social repressiva se faz substituir pela família recalcante, e que esta dá, na produção desejante, uma imagem deslocada que representa o recalcado como pulsões familiares incestuosas. Então, de novo, é no mesmo movimento que a produção social repressiva se faz substituir pela família recalcante. Então, quem vai representar essa força dos modos de produção, da manutenção da ordem estabelecida, é a família. Primeiro ponto, né? Faz substituir, né? Acontece uma substituição. E que esta dá da produção desejante. Então, quando você está fazendo produção desejante dentro desse seio da família, né, que a máquina social já colocou como lugar de restabelecimento e manutenção da ordem, o que esta dá da produção desejante é uma imagem deslocada que representa o recalcado como pulsões familiares incestuosas. Essa é a grande enganação, né, a grande ilusão. Fazer com que tudo gira em torno da família, como se no fundo a gente desejasse muito, muito, muito a família, e tudo fosse muito importante que acontecesse na família, porque há pulsões incestuosas, né? Há lugares de estabelecer lei, há lugares de estruturar, né, a subjetividade, o caráter do sujeito, né? Nossa, a pessoa nasceu sem família, meu Deus, que doideira. Doideira, né? A relação entre as duas produções é assim substituída pela relação família, pulsões. Então, enfim, tradução. A relação entre duas produções, desejante social, é assim substituída pela relação família-pulsões, muito mais básica, né? Muito beabá. E é nesse diversionismo que a psicanálise se perde. E é bem visível o interesse de botar a operação do ponto de vista da produção social, que de outro modo não poderia conjurar a potência da revolta e da revolução do desejo. Sem essa máquina infernal da família, os sócios não conseguiriam botar no seu lugar aquilo que deseja a mudança social, a transformação. Ao colocar à frente do desejo o espelho deformante do incesto, é isso que você queria, hein? Tá aqui entre parênteses, não sou eu que tô falando, não, eu tô botando a introdução, é isso que você queria comer sua mãe, né? O que se faz é envergonhá-lo, estupidificá-lo, metê-lo numa posição sem qualquer saída, infantilizá-lo também, eu diria, né? Essa infantilização do desejo. É persuadi-lo a facilmente renunciar a, entre aspas, si próprio, em nome dos interesses superiores da civilização. Entre parênteses, e se todo mundo fizesse o mesmo, se todos se casassem com a mãe ou guardassem a irmã para si, não mais haveria diferenciação e nem trocas possíveis. Essa condição de possibilidade para o mundo social, né? Adequa-se a isso, é isso que você quer, né? Além disso que você quer, é foda, porque é uma tripla operação, né? Primeiro, recalca, reprime a produção desejante através do recalque. Em seguida, mostra que o recalque é o que se deseja, né? Desfigura embaixo do recalque como se você desejasse o incesto da família. E por último, numa terceira operação, fala que se você cumprir o desejo, esse falso desejo, né, que é estabelecer seus laços afetivos, amorosos, sexuais com a sua própria família, não haverá civilização. E tudo recai, a culpa é sobre você. Sobre eu, sobre você, sobre todo mundo. É preciso agir depressa e já. O incesto, o riacho pouco profundo, caluniado. Maior caô. Faltou botar aqui, né? Esse aqui, o editor errou aí o tradutor. Maior caô, né? O incesto, 2 pontos, o riacho profundo, pouco profundo, caluniado. Quanto tempo a gente tem para seguir? Esse parágrafo é longo, né? Bem pouquinho. Eu acho que
Eu vou deixar tocar os patins, que é uma tradição, né? Então vou mais um pouquinho. Já chega a não ter a tradição de gravar na quinta-feira, né? Mas considerando o interesse da operação do ponto de vista da produção social, já não se vê tão bem, o que a torna possível do ponto de vista da própria produção desejante. Tá legal. Considerando o interesse da operação do ponto de vista da produção social, manutenção da ordem, por que ela é interessante do ponto de vista da produção desejante? Por que a produção desejante se conforma, né? É isso que eles estão fazendo, essa invenção muito louca, né? De pensar o inconsciente e o desejo como máquina. Por quê? Qual é o interesse do desejo em ficar preso no incesto e na máquina infernal da família? Todavia, temos os elementos para dar uma resposta. Legal, bacana. Seria preciso que a produção social dispusesse sobre a superfície de registro dos sócios de uma instância também capaz de atingir, de se inscrever também na superfície de registro do desejo. Tá legal. Você tem uma instância que se registra na instância dos sócios, que é a família, qual é a que se registra na instância do desejo? Existe uma tal instância, a própria família. Tá, repetindo. Não teria própria, existe uma tal instância, a família. Como sistema de reprodução dos produtores, a família pertence essencialmente ao registro da produção social. Estou aqui até acumulado com calibanha bruxa, né? Aqui entra o corpo das mulheres em jogo, né? Das mulheres com útero. Seria preciso que a produção social dispusesse. Escrever também sobre. Existe uma tal instância família. Como sistema de reprodução dos produtores. Né? A família é fundamental, né, no mundo capitalista para essa reprodução de quem vai fazer produzir, os trabalhadores e as trabalhadoras. E a sustentação, criação, né, tudo isso que é um trabalho reprodutivo, como diz a Federici. A família pertence essencialmente ao registro da produção social. E sem dúvida, do outro polo, por um lado a família... agora bateu o despertador. Por um lado, a família é esse controle do registro da produção social e do desejante. Deixa eu só fechar aqui e fechar esse período. E sem dúvida, no outro polo, o registro da produção desejante sobre o corpo sem órgãos se faz através de uma rede genealógica que não é familiar. Os pais só intervêm aí com objetos parciais, fluxos, signos e agentes de um processo que os transborda por todos os lados. A criança, no máximo, reporta inocentemente aos pais um pouco da espantosa experiência produtiva que vai tendo com o seu desejo. Mas a experiência não se relaciona com os pais enquanto tais. Ora, é justamente aí que surge a operação. Eles já falaram isso no final do primeiro capítulo, né? O inconsciente da criança não tem nada a ver com o pai, com mãe, assim. Não de saída, né? Ela gosta de tomadas, de livros, mordegatos e sofás. E inventando a visão patrulha canina, presente fascista. Sob a ação precoce da repressão social, a família insinua-se, imiscui-se na rede genealógica desejante, aliena seu proveito toda a genealogia, confisca o númen, Deus é papai. E aí eu vou ficar por aqui pra gente pensar isso mais depois, né, pra não estender. A gente tá na 164, bem na viradinha do parágrafo, vou tentar lembrar isso e vou depois assistir, não tô com meu livro, né, assistir a gravação pra lembrar que a gente parou aqui bem no começo da 64, mas acho que eu vou conseguir lembrar. Já sabe, se quiserem participar desse programa, né, junto comigo, espero com uma voz um pouco melhor, assim, menos rouca, menos Asmir, né, ASMR, que esse foi o podcast para acabar com o juízo versão Asmir. Beijo, forte abraço e até a próxima.